Fala, povo de Deus! Eu sou o Guilherme e eu sou o Renato e nós somos do grupo de oração Herdeiros da Promessa. Continuando a nossa série, sobre os dons efusos, no último vídeo que lançamos nós falamos sobre o dom da profecia e o dom da ciência. E hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre o dom da sabedoria ou a palavra de sabedoria e o dom da fé. Para a gente iniciar esse nosso encontro, vamos fazer a nossa oração inicial então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, gente, vamos começar hoje falando sobre o dom da sabedoria, ou a palavra de sabedoria. Esse dom ele é muito proveniente, muito apropriado, em situações de dificuldade, em situações difíceis, em situações onde há contestações, onde há conflitos, E aí, por que é um dom essa sabedoria? Porque é aquilo que vem de Deus ao nosso coração para dar aí, a solução ou a resposta diante de uma situação difícil. E como é que isso acontece normalmente, Nós temos aí, sejam questionamentos particulares, sejam dúvidas que o nosso coração muitas vezes tem, seja até mesmo às vezes do seu chamado, de entender os dons, e Deus vem através de uma palavra de sabedoria e te dá a resposta que o teu coração precisava. Esse dom até, se a gente conseguir fazer um link, lembrar um pouquinho do dom da ciência, a palavra de ciência que nós vimos no vídeo anterior, ele nos diz, o Renato até comentou que ele traz um diagnóstico, ou seja, ele é uma palavra que nos traz a causa, Ele até fez uma analogia sobre quando você vai no médico, você tem que falar quais são os sintomas, E o dom da sabedoria, então, ele é como se fosse a solução, nesse diagnóstico, é como se fosse a receita médica. Para esse teu diagnóstico, para essa tua situação, esse aqui é o teu remédio, essa aqui é a tua resposta. Então, essa manifestação de Deus, essa sabedoria que humanamente nós não possuímos, vem através desse dom de Deus. Veja, gente, uma coisa que a gente poderia relembrar na Sagrada Escritura, quando os apóstolos ficavam ouvindo Jesus falar, até os fariseus, quando escutavam Jesus pregando, eles sempre falavam, de onde é que vem essa sabedoria, Ou seja, Jesus que é a própria sabedoria encarnada, Jesus que é o Logos, que significa o verbo, ou a palavra de Deus. A gente vê que essa sabedoria, ela é dada por Deus. Então, para que a nossa atitude, as nossas escolhas, as nossas discussões, decisões, sejam como forem as situações, essa palavra de sabedoria, ela vem para nos ajudar a responder, mas lembre-se, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que o Senhor quer que nós falamos, pensamos, imaginamos. Então esse dom de sabedoria, ele também é algo que nos leva a ser santo, que nos traz a santidade, que nos leva à santidade. E um exemplo da palavra de Deus, Jesus falou para os apóstolos, vocês vão ser colocados em tribunais, vocês vão ser presos por causa da palavra, por causa de mim. Mas não vos preocupeis, porque na hora que vocês estiverem sendo questionados, o Espírito Santo falará em vós. Então nós vemos que essa palavra de Jesus,
ela é essa palavra de sabedoria. Reforçando aquilo que o Renato acabou de falar também, né? É dom de Deus. Então ele é um precioso dom que o Espírito Santo, né, nos dá, né? Está ao alcance de todos. Mas, já tocando, né, no próximo assunto que a gente vai falar, é preciso que nós peçamos esse dom com fé. Nós precisamos pedir a Deus com fé que Ele nos dê essa graça, nos dê esse dom dessa sabedoria, para que, independente de qual for a nossa crise, né, a nossa situação, a gente consiga ter o remédio vindo de Deus. Não o remédio vindo da resposta inteligente. Inteligência é diferente de sabedoria, né? A inteligência é algo que muitas vezes você alcança estudando, né, livros científicos, né, algo lógico, algo que o seu raciocínio consiga encontrar uma solução, né? E a sabedoria não. A sabedoria ela não se trata somente de uma resposta inteligente, mas sim, lembrando aquilo que o Renato falou, de uma resposta que vem do coração de Deus, que nos leva a fazer a vontade de Deus, que nos leva a viver e a buscar a santidade, né? Então, sempre que é dom de Deus, vai nos direcionar para a vida de santidade. Nunca uma palavra de Deus vai nos levar para um caminho que afaste a gente de Deus, né? Então, sempre tenha isso consigo, né? Aquilo que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, é vindo, né, através da oração, né? E vai nos aproximar sempre de Deus e da vida em santidade. Só rapidamente, né, digamos assim, para esclarecer, até a apostila que nós temos aqui em mãos, que vai estar mostrando rapidamente, ela é da renovação carismática, do módulo básico, uma das etapas para nós nos tornarmos servos de um grupo de oração. E essa palavra de sabedoria, a apostila traz uma separação: a sabedoria humana, a sabedoria diabólica e a sabedoria divina, ou seja, aquela que vem de Deus realmente. Então, para a gente, digamos assim, resumir essas três, a palavra de sabedoria humana é aquela que eu, com o esforço humano, eu consigo adquirir conhecimento. Uma pessoa sábia não é uma pessoa que sabe muito no sentido de conhecer, de conteúdo. A pessoa sábia é aquela que ela ouve mais. Aquela pessoa, a própria palavra de Deus, ela nos ensina isso. Aquela pessoa que tem a capacidade de pensar antes de falar. Isso é uma pessoa sábia. Ou seja, essa sabedoria é algo que vem pela virtude, sim, mas ela vem de Deus. Então a diferença, a sabedoria diabólica é aquela que traz divisão, aquela que traz intriga. Eu quero conhecer as coisas da igreja, eu quero conhecer a palavra de Deus. Deus está trazendo algo no meu coração agora. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um mago chamado Simão, que ele começou a ser também conhecedor sobre Jesus, e ele acaba se batizando, ele, digamos assim, é convencido pela pregação sobre Jesus e adere à fé. Só que, certo momento, ele vê que os apóstolos colocavam as mãos para orar, e através da imposição de mãos, aquelas pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo. E ali ele chega e ele pede, né? Ele pede que ele pede assim, ofereça esse dom para mim, ou seja, vende esse dom para mim, para que eu também possa impor as mãos às pessoas. Ele estava querendo comprar o dom. Então o dom é algo que é graça de Deus. E a sabedoria que ele estava buscando é a sabedoria diabólica, porque não era um desejo de amor a Deus, não era um desejo de conhecer porque Deus está colocando, não, era um esforço humano e um interesseiro. Então veja essa sabedoria diabólica. Eu acho que ficou mais ou menos aqui resumido essas três sabedorias. A que vem de Deus, ou seja, não sou eu que busquei ter aquela palavra de sabedoria, mas a ação de Deus, ela pode até usar alguma coisa que está em mim, mas ela vem na hora certa, é a palavra certa no momento certo, é a atitude correta, é a forma de eu me comportar, a minha conduta. Isso é a sabedoria que vem de Deus. Como citei anteriormente, né?
é dom do Espírito Santo. Quando é dom do Espírito Santo, quando é dom de Deus, não há outra forma de a gente alcançar senão com dedicação, senão com vida de oração. E a nossa vida de oração e a nossa dedicação só vai permanecer se nós tivermos a fé, que é exatamente o dom que nós vamos entrar agora. Esse sexto dom, o dom da fé, para a gente entrar realmente no assunto, é necessário distinguir. Existem, a apostila também traz isso para nós, existem 3 tipos de fé, que é da igreja. Uma chamada de fé teologal, existe a fé virtude e existe a fé expectante. O que seriam essas 3 fés? A fé teologal, essa fé que a gente recebe quando criança, também é um dom, também vem de Deus. Normalmente, quando criança, mas não significa que a pessoa vai ser batizada quando criança. Existem casos de pessoa ser batizada até mesmo depois de adulto. Mas o assunto aqui é para a gente entender a diferença dessas 3 fés. Essa fé teologal, ela também é a fé da nossa igreja, né? Catecismo da Igreja Católica aqui também vai ajudar nós a entender, conhecer os dons, não somente os dons efusos, os infusos, também do batismo, tudo isso que está no nosso canal do YouTube. Também a gente pode aprimorar e aprofundar os nossos conhecimentos a respeito de tudo isso que nós estamos aqui gravando. E aqui, essa fé teologal, ela também pode ser, digamos assim, um esforço de fé-virtude. Por quê? Porque a virtude é algo que você faz repetidamente. Quando você repete algo muitas vezes, isso é chamado também de virtude. A virtude é algo que tu recebe como dom? Sim, ela é. Até mais à frente nós vamos falar também sobre essas virtudes. Mas essa fé-virtude, por que uma fé-virtude? Porque é possível eu colaborar com a minha escolha, com o meu esforço humano, para que eu alcance ainda mais a graça de Deus, para que aumente ainda mais a minha fé, seja a fé teologal, que é a fé que eu falava, seja a fé-virtude. Mas essa fé, que é um dom efuso, ela é chamada também de fé expectante, ela é algo a mais. É algo que está sobrenatural, sobre aquilo que é humano. É algo também que vem de Deus. Tudo que a gente fala como dom é uma coisa meio óbvia se a gente for realmente analisar. Por quê? Porque um dom do Espírito Santo, efusão, é Deus que vem em meu auxílio, é Deus que coloca em mim as graças necessárias para me evangelizar, para mim chegar ao próximo. Mas essa fé expectante, ela é importante para a cura, ela é importante para milagre, ela é importante para a salvação. É comum na palavra de Deus nós vermos situações onde pessoas que escutam, que experimentam Jesus e elas têm atitude, na palavra de Deus a gente vê muito isso, atitudes que uma pessoa com uma razão humana olha, não entendo isso. Onde a gente vê pessoas, família acontece isso dentro de uma família normalmente. Uma pessoa começa, talvez, ela recebe uma infusão do Espírito Santo e aquela fé que ela tinha, parece que tudo aumentou. E não parece, aumenta realmente. Quando a gente recebe essa graça de Deus, os dons, as virtudes, todas elas vão aumentando. E a gente vê uma pessoa que começa a fazer coisas que antes não fazia, começa a ter vontade de rezar o terço mais do que o normal, começa a ter vontade de estudar mais do que o normal, começa a ter vontade de fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, oração, e convida todo mundo, vem em grupo de oração, e vamos louvar o Senhor, vamos tocar um violão, vamos ficar até altas horas falando sobre Deus. Isso é algo a mais. E para a gente entender um pouco mais, eu quero exemplificar isso. Como assim exemplificar? Na própria palavra. Se a gente for pegar e ver a situação daquela hemorroísa, aquela mulher que sofria já há muitos anos, que estava sofrendo de hemorragia, que a palavra de Deus vai narrar muito claro nos evangelhos, que havia muitos anos que ela tinha aquele fluxo de sangue e remédio nenhum. Ela gastou tudo que ela tinha. E se a gente for estudar um pouco da lei judaica, as viúvas, aqueles que eram leprosos, enfim, eles eram realmente, esse caso também, ela é tida como impura,
é uma pessoa impura, ou seja, ela era realmente afastada da sociedade. Marginalizados, né? Marginalizados, a gente vê esse tipo de atitude onde uma pessoa que, sabendo de tudo isso, conhecedora da lei, ela escuta falar de Jesus e a palavra diz assim, que ela pensou consigo, se ao menos eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Olha só a fé expectante. Ela atravessa aquela multidão e ela vai com certeza se arrastando, porque aquela hemorragia torna a pessoa fraca, e ela vai e toca na orla do manto. Aquela fé foi tão grande que Jesus olha para a multidão e pergunta: quem me tocou? E os apóstolos olham para Jesus e dizem: todos te tocam, Senhor. Como assim? Quem te tocou? Aí ele disse: saiu de mim uma força quando essa pessoa me tocou. Ali ele vê a mulher e ele diz: a tua fé te curou. Isso é uma fé expectante exemplificada. Há muitas pessoas que dizem: eu tenho fé que isso vai acontecer. Mas será que vai mesmo? Será que aquilo vai dar certo? Quando você põe uma dúvida, a sua fé expectante não está expectante, né? Até agora Deus me colocou muito forte. O nosso grupo de oração tem como lema a palavra de Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 37. Pois para Deus nada é impossível. Nós cremos nisso. E hoje nós estamos aqui. Nós somos um grupo de oração que partiu desse princípio, dessa fé expectante, crendo e acreditando que para Deus nada é impossível. Então, eu acho que isso foi até um testemunho, né? Vejam que esse exemplo, esse testemunho, digamos que seria uma forma de colocar em prática. Esse intuito de gravar esses vídeos é exatamente para que não somente as pessoas, você que nos ouve, mas nós também, a cada vídeo gravado, a cada dom estudado, a nossa próxima live de grupo de oração, a gente começa a perceber com mais propriedade, não somente, vamos dar um exemplo prático, não somente eu que tenho o ministério da pregação, estou lá pregando e ali Deus me usa através do Espírito Santo com o carisma da fé, mas também a pessoa que ouve a pregação também precisa ter nela a ação do dom, carisma da fé. Por isso, não somente eu, mas a pessoa que ouve, eu para a Assembleia, mas a Assembleia é para ouvir Jesus. Porque Jesus, se a gente for pegar e pensar bem, Jesus não precisava de fé. Ele não teve o dom da fé. Por quê? Porque Jesus é Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele não precisava de fé. Ele deixava muito claro: a tua fé te curou. Ele não falou assim, a minha fé te curou. Por quê? Porque Jesus não precisava de fé. Ele é Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem enquanto estava pregando. Então esse dom carismático da fé é por causa da nossa miséria humana, consequência do pecado original, que fez com que nosso interior ficasse totalmente desordenado. Então essa fé expectante é para nos ajudar, nos elevar a um grau maior de santidade. São ferramentas que nos levarão a fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Então, gente, encerramos por aqui esse nossa conversa de hoje, né? Nós ainda temos mais 3 temas, é isso? 3 dons? Isso, mais 3. Temos ainda 3 dons, né, que serão falados, eu acredito que mais 2 vídeos, para não ficar tão extensos, né? E contamos com vocês, né, nos acompanhando, nos ajudando na oração, na evangelização, né? Também compartilhando esses vídeos ou indicando as pessoas que assistam, né? E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, né? Deixa suas recomendações aí no comentário, assuntos, dúvidas que tenham, né? Deixa o like também no vídeo para fortalecer, para que a gente consiga mais e mais perseverar. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Louvado seja Deus, né, por esse momento que
que aqui estivemos. Para nós também é um grande aprendizado. Deus vai colocando coisa no nosso coração enquanto a gente está aqui. Nem tudo que nós falamos está escrito, está preparado, né? Muitas das coisas que nós falamos, Deus revela e vai suscitando no nosso coração no momento. Então, louvado seja Deus por tudo isso, né? Por nos permitir viver e experimentar isso e por permitir que você nos assista e também possa, né, experimentar um pouco disso que a gente partilha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria também. Glórias ao Pai, ao Filho, ao... Aí não dá, né, cara? Eu comecei a metade. Acabou assim, ó.